Está a sugerir a necessidade, está a apontar... O que estou a me referir, essa crispação, vejamos. O que é que leva a supor que o diálogo nacional venha a responder a essas crispações? Venha a responder a essa crispação, porque eu, pelo menos, o que espero, no fim desse diálogo, tenhamos coragem de dizer: é preciso fazermos, enfim, alguma coisa em relação à nossa Constituição. Temos zonas cinzentas na Constituição que não permite o desenvolvimento desse país, porque haverá sempre, enquanto essa Constituição não se eliminar esta tal zona, a zona cinzenta, haverá, portanto, a sobreposição de interesses, a definição, digamos, de onde é que começa um poder, onde é que acaba outro, haverá sempre sobreposição e o governo e o presidente da República jamais se entenderão. Porque não é possível que em 23 anos, não é, tenhamos, enfim, conhecemos cerca de 16 primeiros-ministros. E a este ritmo, eu, Oscar Bahia, tenho que começar a preparar-me para ser convidado também para ser primeiro-ministro. Todos teremos oportunidade. E é exatamente isso. Tem custos para a economia, tem muitos custos. Então, clarifiquemos, não é verdade? Clarifiquemos a Constituição e se em 1989 partimos para o multipartidarismo para clarificar o regime político, não é verdade? Agora temos que clarificar o sistema de governação. Ficou claro, portanto, ficou claro. É exatamente esta... Qual é a sua posição em relação ao facto do ADI não estar nesta iniciativa, está fora desta iniciativa? É parlamentar porque é uma oportunidade única. Nós não temos, porque nem sequer temos esse direito, porque senão as gerações vindouras nós vamos ter que prestar contas. Não temos esse direito de voltar a adiar esta oportunidade. A ADI, não é? Deve ser chamada a este diálogo. Eu estou em crer que há a possibilidade do ADI voltar. É preciso ter esse diálogo prévio para que o ADI entenda, mas suponho, na altura, quando o ADI se afastou, fiquei com a sensação de que não estava de acordo com os procedimentos, não é verdade? Mas que a ADI proponha como é que deve ser este procedimento e que se integre realmente, porque é uma grande família. Ainda é possível? Eu acho que ainda é possível, sob pena de perdermos essa oportunidade única de clarificarmos o sistema de governação. Nelson Carvalho, Presidente da Câmara de Mesoches, qual é a sua posição, e a questão é a mesma, em relação às oportunidades, à oportunidade e as vantagens, eventuais vantagens ou não, dessa iniciativa? Eu acho que o diálogo é sempre bom. No genérico do diálogo é salutar, no sentido mais amplo da palavra. Mas é preciso nós vermos próprio o nosso país, porque os pilares da democracia estão doentes. Os pilares da democracia são os partidos políticos. Quando os partidos políticos não se entendem, então onde é que vamos buscar o diálogo? As relações entre as pessoas, da maior parte das suas Santo Meio Príncipe, são falsas. Nós desconfiamos de todos. Órgãos dos Estados, um desconfia um do outro. Vamos buscar diálogo aonde? Disse bem o Sr. Oscar Bahia que já tivemos oportunidades para o diálogo. Já passou, houve 2 fóruns. Já houve. Não se realizou. Pergunto, há várias formas de diálogo. Eu posso dialogar com um amigo, mas tem um objetivo. E falamos aqui, o Violino daí falar sobre o objeto do diálogo. E toda a gente vai falar sobre o objeto do diálogo. Agora, é bom que os homens sentem, se dialogam, sim senhora, mas nós temos que saber o objetivo. Portanto, ouvir a sociedade civil, correto. Mas eu pergunto, o resultado deste diálogo, depois de escutar a sociedade civil, ele é vinculativo para o país? Já lá iremos. Agora, se for vinculativo para o país, correto, mas vamos ver a nossa Constituição, alguma coisa não vai bater certo. Agora, pode ser vinculativo para as instituições que estão envolvidas. Neste caso, as pessoas que fazem parte da organização e os partidos políticos. Acha, portanto, que é uma iniciativa que
à partida está limitada no seu alcance. Sim, eu acho que sim. Embora que seja um expediente do Presidente da República, é um expediente da democracia. A democracia permite isto. Mas o Presidente da República sublinhou que foi um apelo dos partidos políticos. Bom, se os partidos políticos apelaram, os políticos têm que se entender. Tem que se sentar à mesa. E eu vou ouvir hoje que a Bahia falar sobre a crispação. E muita gente tem me dizer onde é que está a crispação. Onde é que está a crispação? Será que nós aqui não sabemos onde é que está? Sabemos. Agora, coragem de dizer. De vista, onde é que está a crispação? Está nos partidos políticos. É onde está a crispação. Essa não seria uma boa razão para os partidos políticos participarem nessa iniciativa? Exato, mas tem que dizer o objetivo. O objeto da coisa. Porque nós vamos ver quantas quedas de governo já surgiram em São Tomé e Príncipe. Houve um momento, ainda há pouco tempo, houve um momento para o diálogo, quando os deputados abandonaram a Assembleia Nacional. E vamos dizer que agora, neste momento, os santomenses estão preparados para o diálogo. As questões essenciais estão por resolver. Portanto, que não estão criadas as condições para esse diálogo nacional? Não estão. Eu estou a lhe dizer que eu pergunto, converso com as pessoas na rua sobre a questão do diálogo. A linguagem mais caricata que eu posso dizer é que as pessoas não querem saber disto. As pessoas vão, dançam bulauê, fazem o que estão os líderes, ou estão o presidente, ou estão os ministros, as pessoas batem palma. Isso é só por agora. As pessoas não foi a percepção que se teve ontem em Caué. Eu estou a dizer, o futuro dirá. Eu digo, há duas coisas que nós temos dito. Dizem que o Santo Tomé diz ver para crer. E eu diz crer para ver. E eu estou a crer para ver. Muito obrigado. Doutor Amaro Couto, muito rapidamente, se for possível, qual é a grelha temática do diálogo nacional? É só para dizer que, bom, voltando ainda sobre as questões de oportunidade de diálogo, é importante que nós vamos, levantou aqui, colocou aqui a questão nos termos da agenda eleitoral, quer dizer isto. É importante em todos participantes na comissão de preparação da organização isso, eu acho que aí é um consenso que se dá, para dizer que é importante que se vá para essas eleições quebrando as discussões. E isso faz uma campanha eleitoral urbana e que a campanha eleitoral seja os resultados eleitorais das eleições. As eleições que vão ter lugar este ano? Sim, as eleições que estão programadas na agenda política nacional. A grande questão que se coloca aqui tem a ver com... A sua questão tem a ver com o objeto. Os trabalhos da Comissão de Preparação orientaram para 4 temas essenciais. São esses temas que, no fundo, são o objetivo do diálogo. O primeiro tema tem a ver com a força da democracia. Eu acho que isso esteve um pouco expandido nas preocupações do aspecto. O segundo grande tema tem a ver com a promoção do desenvolvimento económico, social e cultural. Um terceiro tema tem a ver com a unidade nacional e um quarto tema tem a ver com a modernização da sociedade. Mas para dizer também que a Comissão de Preparação do Diálogo, o Dr. Olinto Daio fez aqui referência a um documento que foi elaborado com o financiamento muito alto do governo, até fez parte da equipe que liderou a elaboração do estudo. É um documento que vai servir de base de trabalho? Vai servir de base de introdução geral ao diálogo. E esse documento levanta efetivamente um conjunto de questões, que são questões que, digamos assim, podem constituir. Eu queria que se ficasse pelos temas e nós voltaríamos, porque a questão... Mas voltando ainda para esse documento, é um documento importante. É um documento importante, que foi um documento que teve a pretensão de ser abrangente, e eu creio que foi abrangente. Porque, independentemente de ter uma estrutura de liderança e de uma equipa de apoio que trabalhou na base para elencar as aspirações das pessoas e depois para conceber o próprio documento, que foi a equipa de liderança. Essa equipa ouviu toda a gente, ouviu o governo, ouviu a Assembleia Nacional, ouviu ouviu os tribunais, ouviu a Administração Central do Estado,
ouviu as chefias militares e paramilitares, ouviu as todas as instituições. Ouviu o setor privado, ouviu os partidos políticos, ouviu as igrejas, ouviu a fome das organizações não governamentais, ouviu o poder local, ouviu a banca e os seguros, ouviu os sindicatos, e ouviu também todas as forças vivas da região do Príncipe. Portanto, é um documento que efetivamente ouviu as aspirações do país numa larga dimensão e fez a sua síntese. E é esse o documento que vai servir de base à introdução geral aos debates temáticos. Muito obrigada. Doutora Ana Maria Torres, qual é a sua posição em relação ao diálogo nacional? Bom, eu começo por dizer que o diálogo é um clima de boa vontade e compreensão recíproca entre as partes. É uma iniciativa boa, porque toda iniciativa que vem para se criar a resolução dos problemas como se debate o nosso povo, para o bem-estar do nosso povo e do nosso país, é sempre bem-vindo. Para dizer também que esse diálogo pode levar a que os atores políticos cheguem a um objetivo e a uma compreensão, de modo a que possam estabelecer prazos e portanto, haver um maior envolvimento de cada um na resolução dos problemas do país. Levam também, assim, os sucessivos governos, talvez, a implementarem os planos que sairão desse diálogo, comprometendo-se, assim, com esses planos, permitindo que haja maior credibilidade no nosso país, mesmo por parte dos doadores, dos nossos doadores, e levar-nos assim a obter investimentos externos que serão sempre bem-vindos para o nosso país. Que relação estabelece entre a realização da iniciativa em si, o facto de ela se concretizar, e os resultados que aspira venham a ser alcançados? Bom, desde que haja boa compreensão, um entendimento saudável, acima de tudo, no diálogo a decorrer, nós podemos tirar muito boas haverá sempre um bom aproveitamento daquilo que se tirará do diálogo. Porque muita gente diz que tem havido, já houve diálogos anteriores e que não se chegou a conclusão nenhuma, não se aplicou as recomendações saídas daqueles diálogos anteriores. Aprende-se sempre com os nossos erros. Temos que aprender com os nossos erros, corrigir os nossos erros e isso ser, portanto, uma chamada de atenção. Dessa vez temos mesmo que assumir as recomendações que sairão do diálogo, que os sucessivos governos devam aplicar as recomendações saídas do diálogo no seu programa de governo. E eu estou convencida... Acha que esse seria um mecanismo? Eu penso que isso ajudaria bastante. O comprometimento das partes ajudaria bastante a... Portanto, seria uma posição voluntária das partes. Muito obrigada. Doutora Eduardo Elba. Obrigado. Boa noite, senhores jornalistas, boa noite, senhores telespectadores. Bom, eu penso que o diálogo é sempre importante. Na medida em que só através do diálogo nós conseguimos chegar aos consensos. Entretanto, penso que esse diálogo terá que, de facto, passar por várias fases de diálogos. Este primeiro diálogo, na minha perspectiva, devia elencar alguns pontos da agenda pública que parecem ser mais prementes neste momento.
Nós estamos no ano eleitoral, as atenções estão mais voltadas para as eleições e não propriamente por outros aspectos. E esse diálogo devia chamar à tona uma abordagem muito mais aprofundada sobre as questões eleitorais. Na perspectiva de depois relançar-se os outros diálogos para outros aspectos ligados à própria governação, ao próprio desenvolvimento. Portanto, este diálogo deveria ser uma espécie de ponto de partida. Sim, senhora, uma espécie de ponto de partida. Porque parece-me que a agenda deste diálogo não é muito consensual. E não sendo consensual, podemos correr o risco de não conseguirmos muito ganho deste primeiro diálogo. Portanto, é preciso rever um bocado a agenda deste primeiro diálogo e também evoluir numa perspectiva de torná-lo mais consensual, incorporar a parte que eventualmente está de fora, que penso ser de extrema importância, tentar-se uma aproximação com essa parte. Está a referir-se ao ADI? Sim, ao ADI, sendo um partido com aspiração de governação do país, já esteve no governo, poderia voltar à governação, não havendo uma possibilidade de negociação, de aproximação com esse mesmo partido e havendo possibilidade do partido voltar ao poder, poderá não ser muito profícuo esse diálogo, que não se conseguirá tirar muito aproveitamento do primeiro diálogo. Na medida em que o partido não se comprometerá com as conclusões, exatamente, com as conclusões do diálogo. Perfeitamente. Qual é, realisticamente, do seu ponto de vista, o limite a que se pode aspirar em relação ao que para si deveria ser a primeira fase do diálogo? A primeira fase do diálogo devia ser mais na perspectiva do próprio conceito de diálogo, em primeiro lugar. Definir-se claramente o que é um diálogo nacional. Será que o diálogo nacional é um diálogo que se faz no seu sentido, de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou nos dois sentidos? Acha que este diálogo está a ser feito de que forma? De cima para baixo, de baixo para cima? Claramente de cima para baixo, porque nós, por exemplo, sociedade civil, já tentamos por várias vezes oportunidade de diálogo com os governantes do país, mas nunca tivemos essa possibilidade. Incluindo o Presidente da República? Com o Presidente da República ainda não, mas mesmo com governantes, por exemplo, Primeiro-Ministro, nós estamos neste momento a desenvolver um projeto de incidência política, ou de influência política, em que nós tentamos uma audiência para conversarmos com o Primeiro-Ministro sobre os objetivos do mesmo projeto, mas até hoje não fomos recebidos. Mas assistimos na televisão audiências seguidas a outras organizações não governamentais, inclusive estrangeiras que vêm ao país. Enquanto estamos cá, estamos preocupados com a questão do desenvolvimento. Nos últimos tempos, temos vindo a debater muito sobre a questão de abordagem das políticas públicas, da própria participação social naquilo que se refere à gestão, a transparência da coisa pública e os espaços são muito limitados. Acredito que até hoje nós não temos a nível ministerial uma direção, um ministério que responda da sociedade civil. Então, portanto, estamos ainda a procurar esse espaço. E algo não poderia ser um momento de facilitação dessa de criação dessa dinâmica? Mas neste formato, não. Muito obrigado. Kilazi, a sua opinião em relação ao diálogo nacional? Bom, muito obrigado pelo convite e boa noite a todos. Para dizer que realmente um diálogo, portanto, é sempre uma coisa positiva, não é? Porque quer dizer que alguma coisa está mal e procura-se o melhoramento através daquilo que é mais favorável, que é o diálogo para, pronto, o entendimento. Agora, eu acho que, na minha opinião muito pessoal, eu acho que as pessoas, os decisores políticos que têm vindo
a perder a estar desorientado, né? E tem estado a transmitir para a juventude uma ideia de desunião em vez de ser unidade, como o nosso emblema diz. Esta coisa acaba por nós pensarmos assim. Nós confiamos em determinados senhores para nos representar. E, entretanto, nós começamos a ver através de jornais, através pela televisão e por outros meios de comunicação, que essas mesmas pessoas andam desorientadas. Ou seja, é como se a pessoa não soubesse que o porquê que ele está ali. Porque quando um médico decide ir trabalhar para o hospital, ele tem que saber que ele tem a obrigação de tratar do doente, né? Se ele, por exemplo, é um médico que está a fazer uma operação e ele não se dá bem com o anestesista, temos que procurar um diálogo entre o médico e o anestesista para eles se entenderem, depois tratar do doente que está a morrer. O diálogo nacional pode ajudar a esse diálogo entre o médico e o anestesista para que o doente não morra? Mas este diálogo, o médico, ao assumir o papel de médico, já devia fazer o trabalho dele, independentemente de haver um diálogo ou não, ou um entendimento ou desentendimento com o Mas estamos a falar do diálogo. Agora, essa iniciativa é referida como tendo por objetivo aproximar os são-tomenses, unir os são-tomenses. Eu vou citar o Presidente da República: em democracia o diálogo nunca é uma perda de tempo e é necessário buscar consensos para a governabilidade em estabilidade. Logicamente, pela situação estar de uma forma descontrolada, então há necessidade de um diálogo. Agora, eu, um jovem, a olhar para o pessoal e vejo que alguns estão a favor, outros estão contra, alguns aceitam, ou seja, quase que está que o próprio diálogo em si já está em causa de acontecer ou não. Ou se acontecer, será a opinião, vai ser visto assim no final. Não, são opiniões daqueles. Nós não fazemos parte daquelas opiniões. Portanto, quem sabe, se calhar, este diálogo, que deveria ser uma coisa positiva, pode acabar por causa deste ou aquele, ou das pessoas, das entidades que não se entendem, pode acabar em se transformar numa coisa negativa. Por quê? Porque as pessoas estão a olhar para si mesma, para o seu umbigo, em vez de olhar para o país. Né? É muito fácil a gente sentar num gabinete ou num escritório e criar diálogo políticas com o país. Quando a senhora sai do Jardim Pensamento a tentar ir à Igreja da Sé, a senhora não consegue, porque o país está entupido, é uma confusão danada, é pessoas a vender no passeio. Nós devíamos estar a pensar como resolver este problema, nós todos, e não pensar não pensar em como resolver problemas de pessoas que não entendem este com aquele com aquele outro. Né? Eu acho que... Acha que isso é um sintoma de irresponsabilidade? Uma irresponsabilidade tremenda. Foram investidas de poder para dirigir. Sim, e as pessoas estão descontroladas. Eu acho que as pessoas... Quando diz isto, está a avisar quem? As pessoas em geral? Os responsáveis políticos em geral? Os responsáveis políticos acabam por estar desorientados e transmitir essa desorientação também à população. Porque o que é que seria preciso fazer, do seu ponto de vista, face a essa iniciativa que ainda não aconteceu? Está programada para acontecer em breve. Se lhe perguntassem o que é que acha que se deveria fazer para que ela resultasse e resultasse bem? Primeiramente, não devíamos estar aí a pensar ou a dizer que será que você aceita fazer parte do diálogo? Porque todo mundo sabe que é emergente. Se o país está a precisar
se as coisas não estão a funcionar, as pessoas, o povo está a reclamar, então é emergente nós, os decisores políticos, unirem e resolver o problema do país. E não estamos a ver o senhor isto, o senhor aquilo, o partido A, o partido B. Quer dizer, nós vamos girando entre os partidos, entre os decisores políticos, e nunca vamos chegar ao fundo da questão, é o problema do país. Nós precisamos, as pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam de infraestrutura, o país precisa de fábricas. Não é? A senhora para aí na Praça da Cultura, aí ao pé da Biblioteca Nacional, no horário de meio-dia, a senhora vê uma camada enorme de estudantes, o futuro está aí. O futuro está a nos cobrar determinadas ações humanas, agora. E é isso que nós devemos ver. Qual será o futuro dessa gente? Muito obrigada, Quilazi. Doutor Olinto Daia, tenha bondade. Quer saber se a modalidade é só pergunta-resposta? A gente pode dividir. Não, podem se interromper e podem conversar. Eu estou feliz com intervenções de todos aqui na mesa, e essa última ainda deixa ainda mais sensibilizado. Mas antes, eu queria perguntar à senhora, o documento que fez referência, quando pela primeira vez teve contato com esse documento? Ok. 2, 3, 4 meses? Ok. Isso é para dizer o quê? Acho que nós temos que... é por isso que digo, qual é o objeto desse diálogo? Quando o Sr. Amaro respondeu na sua última intervenção, disse para que nós possamos chegar às eleições pacíficas, novamente. Se for esse objeto, apoio um ponto de interrogação. E se fosse objeto, não devia ser esses temas. Se fosse objeto, não devia ser esses temas. 2, a equipa que se fez referência, nós, quando fizemos a escutação, a equipa foi recrutada aqui, Elba, presente, para elaborar um documento que tem a ver com as aspirações de São Tomé em relação aos objetivos do milênio depois de 2015. Ok? Quando nós concluímos essa tarefa... Está-se a referir ao documento que, segundo o Dr. Amaro, vai servir de base de... Este é o segundo documento. Aí está. É bem precisar que não introduzir as pessoas no erro, é por isso que continuo a falar de entretenimento das elites políticas. Por quê? Quando nós terminamos esse trabalho, que era das aspirações de São Tomé e Príncipe em relação ao objetivo do milênio, nós da equipa decidimos, com todo esse documento, essa riqueza que nós recebemos das pessoas, e tendo em conta que as pessoas, quando nós escutamos as pessoas dizendo, depois disso, o que vocês vão fazer isso? É mais um documento que vai para a gaveta? Quase toda a gente dizia isso. Então, nós da equipa decidimos prolongar a reflexão. E então? E nós, a equipa, é que decidiu elaborar esse documento. Esse é o segundo documento. Esse documento. E quando se elaborou esse documento, apresentou-se ao governo, e que devia se remeter também à presidência. E levou-se tantos meses para se decidir sobre esse documento. E esse documento, quando chegou à presidenta, foi desvalorizado. Foi desvalorizado. Esse documento aqui. A nossa equipa ainda esteve há 2 semanas, semana passada, sexta-feira, fez 15 dias. Diz que o documento foi desvalorizado quando? Quando deu entrada. Não foi isso. Mas posso perguntar quando não tem cabeça, não tem. Se foi desvalorizado, mas se foi desvalorizado numa altura, diz que foi desvalorizado numa altura, estará a ser valorizado agora. Eu estou a contar a história, para a senhora perceber, vai chegar à conclusão. Se contar a história de demasiado tempo, teremos um intervalo. Sim, não, é bom que as pessoas saibam, porque senão acabam... Mas eu peço que conte a história de forma resumida, pode continuar. Quanto mais interromper-me, vai ser difícil. Tem razão, pode continuar. E a nossa equipa ainda esteve, ultimamente, nessa comissão, solicitaram para apresentar o documento e tal, porque depois de terem coisa, até começaram a combater o documento sem ler o documento. Okay? E a nossa equipa esteve, sexta-feira fez 15 dias, estiveram lá, essa equipa foi praticamente humilhada naquela comissão de operação de fora. Humilhada por quem? As pessoas estavam lá. Quem? Eu não vou dizer aqui nomes. Partidos políticos? Sim. Uma das coisas. Partidos políticos? Outra coisa. O senhor deu uma lista
de pessoas que nós conversamos. Essa é a lista da primeira escutação no primeiro documento. E se o senhor ler a lista, há partidos políticos que nem participaram, nós enviamos convite e nem participaram. O senhor pode ler o nome dos partidos que estão presentes e não foram presentes. Então, é preciso... Para chegar a que ponto? É para dizer o quê? Se o documento, quando se lançou a iniciativa do diálogo, os temas não eram esses. Esses temas surgiram agora. Com base, esses temas, você vai ver, são os mesmos temas desse documento. É sinal do documento... Só agora. Eu fico feliz. Nós batemos... Está feliz, não está? Sim, nós batemos para que... Até nós fizemos uma advocacia para que foi parte da equipe. Fosse uma coisa. E naquela altura houve pouca aderência dessas pessoas. Mas neste momento reage bem ao facto... Por que reagem bem? Por que reagem bem? Isso é outra questão. O que acontece? Nós temos que ser claros, quando digo qual é o objeto... Quase todos nós aqui falamos muito bem sobre a importância do diálogo. Um diálogo é sempre importante. Como eu dizia, ele serve para reduzir elementos de acordo, serve para favorecer uma compreensão sobre uma das questões que estão em debate. É positivo. Agora, nesse contexto, temos que saber realmente, para termos sucesso com essa ação. Senão será mais uma ação, por exemplo, como já houve outras duas no passado, qual a avaliação? Ainda o pastor liderou uma conferência nacional em 2003. 2004. Qual é a avaliação que se faz disso? Houve um documento excelente que se fez sobre o plano de perspectiva de 2025 que ficou na gaveta. O que é que se fez? Sim, pedissem que contribuísse para que o fracasso não voltasse a acontecer. O que é que o doutor diria? Temos que fazer a avaliação de saber onde nós falamos. Como diz aqui, como diz o outro também, se não se fizer avaliação para identificar a causa, o médico nunca vai sarar a coisa. Não vamos colocar apenas penso. Mas já foi dito aqui por várias pessoas que os pontos de estrangulamento estão identificados. Estão identificados aparentemente. O senhor referiu, por exemplo, os partidos políticos como um fator de estrangulamento, como um problema. Levantado pela população na escutação que nós fizemos. Exatamente. Vamos fazer uma pausa e vamos agora colocar duas intervenções que nos chegaram da região autónoma do Príncipe. Eu peço que uma é da O Presidente da República começou um périplo do diálogo nacional. Qual é a sua opinião relativamente a este diálogo promovido pelo Presidente da República? Bom, quanto à intenção, o objetivo dessa conferência da Unidade Nacional, que vem como promover a democracia, no meu ver, eu acho que é importante, porque nós necessitamos realmente, mas o que eu tenho a dizer quanto a isso é que, da forma como estão a organizar, é que é um pouco preocupante e contraditório. Porque se é uma conferência nacional para a unidade e promoção da democracia, e não participa, pelo menos que nós temos conhecimento, que uma das forças políticas nacional não faz parte do grupo dessa discussão, aqui sim, para nós, vamos ver que não vai alcançar esse objetivo que é a unidade nacional. Porque eu acho que todos nós devemos ter a participação nessa conferência. Mas visto que da forma como estão a organizar, e no meu ver, o momento não é próprio para realizar essa conferência, independentemente que é uma boa ideia. Porque, no meu ver, o que nós deveríamos fazer nesse momento é ver de melhor forma possível
discutir como seriam as próximas eleições e a partir daí sim é que nós faríamos esse diálogo da Constituição Nacional. Eu não sou da área, não sou do direito, mas pelo menos todos nós já vimos e já ouvimos as pessoas a pronunciarem quanto a isso, que isso não, de maneira nenhuma, poderá ser vinculativo. Mas sim, cada partido político que está a participar é que deverá utilizar essas decisões para as suas tomadas de decisões futuramente. Mas para vincular, nós já temos conhecimento que de maneira nenhuma isso poderá ser vinculativo. E da forma como estão a organizar, de certeza absoluta que será mais um desperdício. O Presidente da Assembleia Regional do Príncipe, portanto, no que concerne ao diálogo de unidade nacional que o Presidente da República, portanto, vai levar a cabo em todo o país, portanto, a sua opinião sobre este mesmo diálogo? Bom, o país vive, ou tem vivido nos últimos tempos, alguns momentos conturbados na vida política, né? E julgo que esse diálogo proposto pelo Presidente da República, e no qual também a região já foi escutada em dezembro passado, e tive já a ocasião de também revelar, que é um passo importante para que efetivamente se possa encontrar pontos de partida e definição de pontos de partida que sejam unânimes entre todas as forças e todos os participantes no próprio diálogo, para que efetivamente possamos ter um país à altura dos nossos desejos. Nós estamos a cerca de, este ano 39, 40 anos de independência, e conhecemos que o desenvolvimento do nosso país, os problemas do nosso país estão ainda aquém dos desejos, dos anseios da Constituição de 75. Por isso é necessário que todos possamos unir, possamos ter posições certas, sem contar a cor política, sem contar a confissão religiosa, sem contar a raça ou de onde venha cada um de nós, possamos todos, de uma forma homogénea, ter uma posição que seja unânime para que efetivamente consigamos tirar o país dos problemas que enfermam essa terra, porque nós temos capacidade, nós podemos fazer, e por isso é necessário que os homens e mulheres desta terra possam unir e possam então definir um melhor caminho para essa terra. Portanto, o diálogo é sempre, pode ser um ponto de partida, mas já houve os fóruns, 1, 2 por aí fora, mas este pode ser, face a todos os problemas que as pessoas já conhecem, pode ser um ponto de partida essencial, e acho muito bem que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, tenha essa iniciativa. E quais são as vantagens e as oportunidades que poderão ser tiradas deste diálogo? As vantagens do diálogo, como eu já referi, é podermos ter todos falando a mesma língua, todos encontrarmos um ponto comum que possa ser sustentável para o desenvolvimento do nosso país. Mas isto vai depender muito dos homens. Os homens são a pior máquina que há para poder trabalhar, e temos que reconhecer que nós usamos computadores, usamos os carros por aí fora, tudo é feito pelo homem, para o homem poder manejar, mas o próprio homem que maneja as próprias máquinas, a maior dificuldade de ter é possamos encontrar consenso nas nossas posições, quando muitas vezes há desejos desse ou daquilo, e como é óbvio, isto tem estado a criar muita clivagem própria no seio das nossas forças políticas, e não havendo uma posição concertada em todas as forças, sem retirar qualquer uma delas, e dificilmente nós teremos grandes vantagens. Mas a grande vantagem para mim é que nós possamos procurar, uma vez mais, unirmos todos e dizermos todos a mesma palavra no que seja necessário para que São Tomé e Príncipe encontre o rumo certo novamente. E as conclusões saídas deste diálogo, portanto, na sua opinião, devem ser vinculadas? Acho que, porque o diálogo pode voltar a ser uma coisa que já foi como foi dos fóruns, porque o diálogo é uma forma de auscultação das pessoas, mas pode não ser vinculativo. Por isso, para que seja vinculativo, é preciso que depois as conclusões desses diálogos possam vir a se transformar depois em posições que sejam assumidas por um órgão superior, como nesse caso
Assembleia para ter o aspecto vinculativo. Tem que ser. Do seu ponto de vista, deve ser vinculativo? Suponho que tem. Acho que tem que ser vinculativo. Para que se possa cumprir. Para não ser mais um fracasso como o do Fórum 1, Fórum 2. E outros tantos fóruns já existiram à volta do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Se as posições não forem vinculativas, se as decisões e conclusões desse fórum não forem vinculativas, nomeadamente no que concerne a alteração da Constituição, sabemos exatamente que modelo de governação precisamos para São Tomé e Príncipe. Falamos por questão da justiça, questão social, questão econômica, todos os aspectos, toda a componente necessária para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Se nós não houver uma decisão que seja vinculativa e assumida por algum órgão para que possa transformar as resoluções em leis ou resoluções ou coisas semelhantes, então acabamos por ter mais um fracassado, mais um diálogo fracassado. Por isso acho que, para mim, tem que ser vinculativo, encontrando certamente um órgão que assuma ou que depois transforma decisões em lei ou outra coisa qualquer que possa garantir tanto o vínculo com as decisões saídas do próprio fórum. Vamos fazer um breve intervalo. A questão colocada pelo Sr. João Paulo Cassandra, nomeadamente que seguimento dar às recomendações ou conclusões do fórum, questão que foi também já havia sido também colocada por elementos cá nesta mesa. E uma questão que eu vou colocar à mesa foi a última questão referida nos depoimentos recolhidos da Ilha do Príncipe, que é a questão do seguimento a dar às conclusões, recomendações e conclusões a saírem do diálogo nacional. Eu vou começar por si, Oscar Bahia. Obrigado mais uma vez. É como eu dizia inicialmente, se nós diagnosticamos os problemas, temos que encontrar a terapia para esse diagnóstico. E na minha perspectiva, como eu dizia e os outros complementaram, a falta de coabitação Presidente da República, Governo, a coabitação entre os partidos políticos, e isso só se pode ultrapassar tendo como resultado desse diálogo, não é verdade? Enfim, sanar esses constrangimentos, esses estrangulamentos, e só se pode fazer isso, portanto, mexendo na nossa lei-mãe, a Constituição, porque é preciso definir os poderes, saber quem manda de onde a onde e onde é que começa, portanto, os poderes dos outros. Portanto, insisto, a falta de coabitação entre o Presidente da República e o Governo, desde 1991 que isso vem acontecendo, a falta de coabitação entre os partidos políticos, temos que eliminar a zona cinzenta da Constituição da República. Ana Maria Torres. Bom, eu penso que é necessário ter sempre em conta a planificação do país e das recomendações a saírem do diálogo, tentar implementar da forma mais saudável. Como eu já tinha dito anteriormente, os erros que nós achamos que foram cometidos nos outros diálogos, tentar agora corrigi-los e dar um seguimento que virá em benefício do país em geral. Doutor Eduardo Elba, o que fazer das conclusões a saírem do diálogo nacional? Eu penso que sem se recorrer à alteração da Constituição, penso que poder-se criar uma massa crítica que pudesse influenciar os partidos políticos que normalmente concorrem às eleições e que formam o governo, no sentido de fazer maior aproveitamento dessas mesmas conclusões.
Por outro lado, não concorda com aqueles que defendem que elas fossem por via legislativa transformadas em lei, ou por via legislativa implementadas? Não necessariamente. Porque, repara, a questão está mais a nível dos políticos. Né? Está claro que os políticos estão desacreditados, tem a necessidade de eles se reabilitarem e por aí fora. E então, portanto, este é o sentimento da sociedade civil e do cidadão. E então, se houver um espaço de participação social em que haja um diálogo entre a sociedade civil e o cidadão e o governo, neste caso, não é verdade? Se houver diligências no sentido de se criar uma lei de acesso às informações, de transparência, de controle social das ações públicas, através de várias instâncias, de vários mecanismos, como sendo, por exemplo, né, o Conselho de Políticas Públicas, Conferência de Políticas Públicas, diálogo público, consultas públicas por aí fora. Então, cria-se espaço no sentido da sociedade civil fazer um bocado de seguimento das ações governativas e ter espaço para abordagem e discussão dessas mesmas questões, influenciando assim a aplicação, portanto, dessas mesmas decisões. O Oscar Bahia referiu-se, o Dr. Oscar Bahia referiu-se à questão da revisão da Constituição como fulcral. Exatamente. Qual é a vossa posição em relação a essa posição? Dr. Olinto Dai, por exemplo, já tem o dedo no ar. Não, eu não estou primeiro, mas... eu acho que São Tomé e Príncipe tem uma das melhores constituições do mundo. Acho que não é preciso mexer mais na Constituição, dizia o colega de mesa, Oscar, no início, tanto as zonas cinzentas. Eu acho que não existe zonas cinzentas. Acho que o problema está nos homens santomenses. E de cada um, embora inicialmente, quando o pastor Marques leu o texto bíblico, nós interpretamos, digamos, no sentido de ver como é que isso podia ser atualizado, mas é para perceber que esse texto é para dizer-nos que nós temos que saber nos respeitar uns aos outros. Não é alterando a Constituição como fosse a meu belo prazer. Hoje estou no poder, mudo como eu quero, a merda no outro. Isso não funciona. É saber que cada um respeite. Eu sou presidente, qual é o meu papel? Eu sou governo, qual é o meu papel? Portanto, acha que a mudança da Constituição não implicaria automaticamente mudanças de comportamento? O facto de nós termos números de governos de queda, isso também não é muito relevante, porque somos ainda um país jovem, democracia jovem. O que nós temos que fazer, do meu ponto de vista, é criar... Não existe uma cultura política. Porque mesmo falando de diálogo não é só aquilo que nos diverge. Temos que saber também, para que a consciência, tem que saber o que é que nos une. Quais são os valores que são idênticos a estes partidos? Hoje, a falar às vezes... São muitos os valores idênticos. E dificilmente, quando se lê discursos dos políticos, de alguns políticos, grande parte deles, é difícil de perceber qual é a visão que eles têm em São Tomé e Príncipe. São poucos, quando se fala, a gente sente alguma coisa. Outros são vazios, é só falar. Então, isso, enquanto não houver uma cultura política, vai ser difícil. Então, o trabalho aqui está no ser humano, que é preciso, também concordo aí com a intervenção do Elba, é preciso que os políticos têm que crescer, tem que haver um desenvolvimento, deixar de estar envolvidos com certas práticas para envolver-se com um estado mais evolutivo da política em São Tomé e Príncipe. E em relação à questão das conclusões, que destino dar as conclusões, não eventuais, as conclusões do diálogo nacional? As conclusões não podem ser vinculativas. E não automaticamente vinculativas. Não podem ser, porque o que acontece? Depois de dialogarmos, as partes envolvidas assumem, tanto quando há um conflito ou um problema qualquer, as partes... Mas só que nós também já vimos ao longo da história do nosso país, da nossa jovem democracia,
Já vimos que várias vezes os partidos políticos entram em acordo, 24 horas depois já abandonam esse acordo, etc. Portanto, ainda é um problema do ser humano que é preciso crescer. Por via legislativa. É por isso que a nossa equipa, que trabalhou no documento de visão São Benfica 2030, nós estamos numa estratégia de advocacia justamente para que esse documento pudesse ir à Assembleia, não para ser uma lei, mas sim para ser um documento que pudesse orientar os programas de governos. Dr. Olinto Dai, qual seria a sua posição caso se enveredasse pelo caminho da implementação por via legislativa das conclusões do diálogo nacional? Ainda recentemente escutamos um jurista de renome, tema constitucionalista, que falou sobre isso. Portanto, isso não tem caráter vinculativo. Vinculativo automático. Sim, mas... Não estou a falar de vinculação automática, poderia ser assumida pela Assembleia Nacional, sim, por exemplo. Mas é preciso, se o propósito, vamos supor, como dizia aqui o Quilaziz, como médico, digamos, mentor, se o propósito é que se chegue a uma questão vinculativa, vamos supor, okay? Que seja isso, então, de antemão, ele tem que procurar esse consenso. Logo que houve um partido, estás a falar de inclusão, logo que um partido que disse não, ele tem que ir à procura dele, portanto, negociar, trazê-lo à mesa. Ainda que esse partido tenha, por sua livre e espontânea vontade, colocado-se de fora. Pois, quando ele colocou-se de fora. A falar, o ADI colocou-se de fora. Quando se colocou de fora. Ninguém afastou o ADI. Sim, este mesmo. Se está num processo de diálogo, temos que buscar. Acho que foi essa a intenção do pastor Marco evocar aquele. Portanto, quando o secretário-geral do partido do ADI saiu... E se fosse buscar o ADI agora? Um momento só. Quando o secretário do ADI saiu do encontro e deu sua intervenção na Comissão Social, nós ouvimos as razões que ele deu. Porque as razões que o senhor Amarco disse que eles pediram, isso comunicacionalmente nunca ouvi. Doutor Olinto Dai, eu conheço as posições. Se fosse buscar o ADI agora... Isso é para a ADI decidir. Qual seria a sua opinião? Acha que deveria... Eu não sou presidente da República. Não. A sua opinião como Olinto Dai. Sim, mas o papel... Eu, se fosse presidente da República... Olinto Dai, se fosse presidente da República, se eu quero que o que vamos decidir seja uma questão, se eu acredito, Olinto Dai, se eu acredito que estou a fazer é para o bem da nação, para o Estado santomense, eu tenho que andar, conversar, chamar as pessoas e dizer, se não concordam com isso, portanto, uma negociação aqui cada um cede uma parte, para que nós encontremos um senso. Então, esse documento... O Dr. Olinto Dai tem que pedir que seja um pouco breve. É isso. É por isso que um debate com muita gente é difícil. Exatamente. Mas o que acontece? Porque um documento como este, que colheu uma visão de todos, e a ADI foi escutada nesse documento, portanto, a sua ideia está aí. A sua ideia está nesse documento. Está a dizer que através deste documento o ADI estará no fórum. Tem a sua ideia, um exemplo, porque isso foi assumido recentemente. Mas o ADI fustigou furiosamente o fórum como uma iniciativa inconstitucional. Pois, aqui na abordagem, é preciso nós levantar uma questão. Como o processo... Pronto, agora eu tenho que pedir que passe a palavra ao Dr. Amaro Couto. Obrigado, doutora. Antes de mais, eu gostaria, se me permitisse, para fazer alguns reparos. O primeiro reparo é que deixo a responsabilidade das suas informações ao doutor Olinto Dai, para dizer que o diálogo é um estado de espírito, que consiste em aproximar e de maneira nenhuma distanciar. É um exercício, ninguém diz que é fácil, mas é um exercício que deve ser feito. Não sei se estou a ser ouvido. É um exercício que deve ser feito, portanto, é para aproximar e para distanciar. Quando ele diz que a sua equipa, que os representantes da sua equipa que elaborou o estudo foram humilhados na reunião de preparação, deixo a responsabilidade da afirmação. Eu estive presente, o que eu assisti foi um debate tudo natural e normal, e a contribuição dos membros, dos representantes da sua equipe, foi muito construtiva para a preparação dos trabalhos do diálogo. O segundo reparo, quando diz que o estudo foi minimizado ou desprezado pela Presidência da República, o estudo nunca entrou na Presidência da República formalmente pelo tamanho dos autores do estudo. O estudo entrou por outras vias, como proposta para o diálogo. Portanto, esses dois primeiros reparos que eu gostaria de fazer. Um terceiro reparo que eu gostaria de fazer
é que nós temos com que grandes monumentos jurídico-políticos nesse país. E esses monumentos são verdadeiros tabus. O nosso sistema político está juridicamente enquadrado e o multipartidarismo é um monumento sagrado do nosso ambiente democrático. Isto não é posto em causa em nenhum momento da preparação do diálogo, isto foi posto em causa. O que se busca no diálogo é um diálogo nacional, e um diálogo nacional quer dizer que ele é inclusivo, o mais inclusivo possível, e envolve a participação mais larga possível. O raio da abrangência do diálogo nacional pode, nesta fase do processo, abrir-se ainda mais? Não, eu acho que nessa fase do processo abrir-se o máximo que agora estamos a ir para o distrito. Eu entendo o sentido da sua preocupação, é o ADI, mas o ADI é soberano nas suas posições. O ADI é que compete decidir se vem ou não vem, e o momento em que quer vir, se é que decidir vir. Mas isso só compete ao ADI. Ninguém se pode se posicionar no lugar do ADI. Eu acho que nem os próprios elementos do ADI estão aqui presentes, não se podem pronunciar sobre isso. Isso é uma questão soberana do ADI. Agora, sobre a questão que coloca em termos de oportunidade para a vinculação das decisões do diálogo, eu acho que isso não tem nada de mágico. É uma situação clara e os procedimentos são simples. Sabemos que o diálogo, ninguém tem a pretensão de dizer o que vai sair do diálogo, quais são as conclusões que vão sair do diálogo, quais são as recomendações que vão sair do diálogo. Ninguém tem a pretensão antecipadamente de dizer quais são os consensos que vão sair do diálogo. Tudo vai ser feito lá. E uma vez sendo feito lá, as recomendações saídas de lá são apenas recomendações. Neste ponto, a sua vinculação tem que entrar no quadro de um processo legislativo normal. E as instituições que podem introduzir, iniciar, desencadear o processo legislativo, ou só são os grupos parlamentares, ou só são o governo. E no programa dos trabalhos para o diálogo, há lá a necessidade de se fixar uma comissão de seguimento das decisões do diálogo. Essa comissão de seguimento, que vai ser aprovada no âmbito do diálogo, vai fazer o seu trabalho subsequente à conclusão dos trabalhos do diálogo. Apenas isso que eu posso dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Nelson Carvalho, por favor. Sabe, essa questão do diálogo, eu até gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Amaro Couto. Se o diálogo nacional não vem pôr em causa a nossa democracia, se o diálogo vier a ser vinculativo, sem mexer na nossa Constituição, e disse há bocado que isso passaria por uma questão legislativa. Essa questão legislativa será agora ou depois das eleições? Há um outro aspecto também que o diálogo vai ter que se debruçar sobre ele. O próprio diálogo vai ter que se debruçar sobre ele, eu suponho, sem antecipar sobre os trabalhos de diálogo. Mas, sim, é uma questão de agenda. E qual é a sua opinião? A minha opinião, havendo uma decisão, uma recomendação do diálogo para que as coisas sejam feitas, se fixar um prazo, um timing, eu acho que deverá ser seguido. Antes ou depois das eleições? Isto, como eu digo, eu não quero antecipar as conclusões do diálogo. Eu não posso ter essa pretensão sequer. Não é sobre as conclusões do diálogo. Está a pedir a minha opinião pessoal, mas eu não posso dar a minha opinião pessoal porque isto é uma questão do foro do diálogo, uma competência do foro do próprio diálogo. Mas a sua posição como membro do diálogo, como porta-voz, eu estou a perguntar-lhe, enquanto Amaro Couto, acha que a decisão sobre essas conclusões ou recomendações deveriam ter seguimento antes ou depois das eleições, dado que as eleições... Está a pedir uma opinião, eu posso lhe dar uma opinião meramente jurídica, sem nenhuma pretensão política. Bom, antes ou depois das eleições teremos uma Assembleia Nacional com as suas competências legislativas plenas. Antes ou depois pode legislar. Pode legislar. E, em sua opinião, deve legislar antes ou depois? Portanto, é-lhe indiferente.
Kilazi, só um segundo. Kilazi, a sua opinião em relação à questão de o que fazer com as conclusões ou recomendações a saírem do diálogo nacional? O que fazer? Já se fizeram vários fóruns em São Tomé sobre várias coisas e daí foram tiradas determinadas recomendações. Recomendações essas que muitas delas não foram cumpridas. E como não foram cumpridas, não há nenhum órgão, nenhuma organização ou que pudesse pedir contas. Então, se nós nos juntamos, perdemos o nosso tempo a elaborar um plano para, entretanto, extrair daí algumas recomendações, e essas recomendações, se, entretanto, foram atribuídas a determinadas instituições para poderem ser realizadas, não sei se é a competência dos tribunais ou outras instituições qualquer, de pedir contas. Por que essas recomendações não foram implementadas? Portanto, acho que elas devem ser implementadas. Logicamente, é o meu receio de que outras recomendações que virão, independentemente do assunto, possam não vir a ser implementadas e que ninguém ou nenhuma instituição possa pedir contas. Porque aqui em São Tomé, como toda a gente manda, todo mundo tem poderes, então as pessoas acho que estão livres de não apresentar contas sobre a responsabilidade que lhes foram atribuídas. As conclusões a saírem do fórum não terão força de lei. Será preciso decidir se elas terão ou não. E o que eu lhe pergunto é qual é a sua opinião em relação a isso. Bom, a minha opinião em relação mas é o que eu acabei de dizer. Eu não teria uma opinião se eu não entendesse aquilo que nós vivemos neste país. Porque como há aquele sentido de irresponsabilidade das pessoas e das entidades, principalmente a falta de senso comum, a consciência do ser humano, é um bocado complicado eu tirar relações e ter opiniões sobre isto ou sobre aquilo. É o que eu posso dizer. Acha que deviam ser implementadas? Foi basicamente o que disse. Eu acho que deviam ser implementadas, mas se não forem implementadas por algum motivo, que se chamassem a responsabilidade das pessoas envolvidas ou das entidades que deviam cobrar esta falta de cumprimento. Pastor Dias Marques. Há um elemento do qual não estamos a referir e eu estou aqui mesmo para isso, para indicar os pontos de estrangulamento na minha perspectiva, na minha maneira de ver as coisas. Temos que atacar a fonte do mal. Eu sempre cito a Bíblia, Salmos 19:14, sejam agradáveis as palavras da minha boca. Os males que enfermam qualquer sociedade, sejam financeiros, políticos, trabalhistas, escolares, religiosos, mesmo familiares, têm a sua origem num único lugar. E esse lugar é o coração humano. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso também. E quem o conhecerá? Quer dizer, o ser humano, nem ele próprio consegue conhecer o seu próprio coração, de maldoso que é. E então segue a exortação de Colossenses 3:2-8, onde diz, despojai-vos da ira. E quando falo, não falo para nenhum partido, falo a nível nacional, para todo ser humano. É a palavra de Deus que fala para nós.
despojai-vos da ira, despojai-vos da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Enquanto nós não tirarmos isso, nós vermos o nosso problema, o nosso coração que é maldoso, e procurarmos colocar São Tomé, a consciência, ver os nossos filhos, as nossas crianças, que futuro terão amanhã, nós não vamos sair daqui, porque sempre cada um terá a sua razão, cada um terá que buscar suas coisas, seus argumentos, e nunca mais saímos daqui. Estaremos sempre adiados. Mas se nós pusermos a nossa consciência, amanhã, os meus filhos como é que vão estar? Hoje o país está assim. O jovem falava da rua, a situação está lá. Todos os governos estão a vir, mas a mesma situação continua. Portanto, é o problema do ser humano, é o problema da consciência. Temos que buscar Deus. E no lugar do nosso coração, se não tirarmos o que está lá, porque ele é enganoso e perverso, e colocarmos Deus, seremos sempre adiados. Meus senhores, se fossem delegados ao Fórum, alguns provavelmente ao Diálogo Nacional, alguns sei-lo-ão, que questões não deixariam de exigir ou de solicitar que fossem colocadas na agenda? Dr. Elba. Obrigado. Uma das questões que salta logo à vista é a questão da justiça, não é? Portanto, as instituições públicas estão numa situação de total fragilidade e uma das instituições é o setor da justiça. Portanto, era uma das questões que eu levaria como preocupação. Kilazi. Eu interrogava relativamente à empregabilidade, principalmente para os jovens, porque eu não tenho transporte, eu ando a pé, e quando se anda a pé vê-se muita coisa, e aquilo que se vê é muito triste. As pessoas não... O país não criou estrutura suficiente para fornecer empregos necessários para as pessoas. E as pessoas andam a se desenrascar. E quando se desenrasca, por qualquer meio necessário, qualquer meio é bem-vindo. Costuma-se dizer que não há moral que resista quando a fome aperta. Então, eu acho que o emprego, a garantia do emprego iria disciplinar um bocado as pessoas. Isso passaria pelo fortalecimento da economia? Logicamente, mas há uma série de coisas que são necessárias terem atenção para que a economia cresça. Nós estamos a falar de turismo, cultura, infraestrutura, e nós temos que falar um bocado mais rápido, porque se daqui a pouco a energia pode se ir embora. Podemos ter empresas ou fábricas que têm uma linha de produto a ser fabricado e de repente falha a energia. E essa linha de produto toda, portanto, iria se estragar. Portanto, o emprego era a tua prioridade? Emprego. Muito obrigado. Nelson Carvalho. Bom, eu começaria pela justiça, que tem que funcionar. E o segundo, que o poder do Estado tem que funcionar. E o terceiro, que a grelha salarial em São Tomé e Príncipe é um pecado. E melhoramento das condições de vida das nossas populações. São esses pontos que eu colocaria em cima da mesa. Doutor Olinto Daio. Quer dizer, eu parto de um pressuposto que, primeiro, um fórum nunca pode, se tiver pretensão de resolver todos os problemas, será um fracasso. Tem que ter prioridade e definir o que é que se vai discutir. No meu caso, do meu ponto de vista, teria que haver um ponto prévio antes de avançarmos para outras questões que estejam nos temas que fazem parte do documento, né, do fórum, que é a questão da fragmentação da sociedade. Por quê? Porque o pastor disse muito bem, o pastor Marco disse muito bem a questão da ira e tudo isso. E nós vimos como é que essa guerra política fragmentou seriamente a sociedade santomense.
E não se pode partir para um desenvolvimento do país se não refletirmos e avaliarmos bem essa questão. Porque nós assistimos, sobretudo em 2013, ainda um pouco, está a diminuir, mas ainda continua, é um clima de ódio gerado que não faz sentido. Eu até sou vítima agora com a empresa que criei, com um grupo de acionistas de média, onde toda a gente pensa e diz que é financiado para a DI, é Patrício Tuvada, e tem 2 funcionários que estão a ser perseguidos, né? Porque estão a trabalhar para a DI, etc. Isso é absurdo. Quer dizer, ser da DI hoje é como se fosse crime. Enquanto estamos a ver uma sociedade fragmentada assim, isso é grave. Não ser do ADI ontem já foi crime para algumas pessoas. Sim, isso é... Para muitas pessoas. Pode ser, eu não sei, não tem existe disso, mas o que eu pessoalmente... Há pessoas que têm registro. Sim, eu, Olinto Dai, os meus colegas viveram no ano passado, e muita gente, e hoje, até hoje, as pessoas têm medo. Eu saí da educação, até os diretores tinham receio de parar a conversar comigo, com medo para não serem vistos, para não queixar os outros. Isso é grave numa cidade. Por exemplo, hoje nós vemos, por exemplo, numa família, há quem é de Maná, há quem é adventista, quem é de coisa. Nós discutem, podem discutir a Bíblia desde noite até manhã e levantam um bom dia, boa tarde. Há quem é do Porto, de Benfica, Sporting, discutem aqui, aquele derby, lutam, gritam, etc. Mas no dia seguinte, aqui um copo de cerveja, bebem. Há instante, antes de começar o programa, antes de começar o programa, até aqui com o Explicaziga, não vou roubar os teus fãs. Até dizia, não, os fãs são o nome de música, pode haver tanto. Esse espírito é bom. Quer dizer, a pessoa tem que perceber, enquanto na política, hoje criou-se, quer dizer, ser um partido é perseguido, é minimizado, isso é grave. Não é hoje, não é só eu estou a falar de hoje. Mas sabe que não é só de hoje. O senhor doutor sabe que não é de hoje. Exemplo. Mas o que eu pergunto é, portanto, a sua prioridade seria... Sim, tem que se refletir, tem que se pensar claramente, porque os políticos têm que crescer, os políticos também têm que evoluir. Tem que ter uma cultura política. Como eu disse no outro dia aqui na linha direta, eu vou dizer, os políticos quando viajam procuram conhecer como outros países estão, não passam a vida a comprar uísque, bacalhau, compram livro, participam de palestras, inscrevam-se em universidades, cursos de férias, leiam, aprendam. E não vir perseguir pessoas e difamar as pessoas porque criou isso, aquilo. Isso é grave. Século XXI. Eu acho que essa sua posição é partilhada unanimemente, que isso de facto é uma prática reprovável. Estamos no século XXI e não podemos. E outra coisa, quando nós falamos de diálogo, recentemente foi aprovada uma lei eleitoral. Como vai partir para o diálogo com uma lei dessa em pleno século XXI? Tem um debate desse que prolongar mais. A questão da lei vai ser tocada até porque o Presidente pediu a fiscalização da sua... A fiscalização preventiva da constitucionalidade. Mas, portanto, doutor Olinto Dai, no meio de todos os exemplos que deu, e haveria muitos mais a apresentar, não de hoje e de ontem, mas para dizer que essa sua posição aponta para a necessidade de se mexer com aquilo que chama fragmentação da sociedade, tentar agir a esse nível. É por isso que eu disse no início, e isso foi manifesto nas escutações que nós fizemos, o diálogo deve acontecer 2 momentos entre os partidos políticos, tem que se entender, e segundo momento, entre política e sociedade, onde os políticos devem pedir perdão à sociedade civil. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigada, já o tinha dito, enfatizou. Doutor Amaro Couto. Eu acho que uma das questões, a primeira questão que eu acho que deve constituir preocupação é o problema da instabilidade. Deve-se encontrar um quadro que nos permita decididamente entrar na via da estabilidade. E segundo aspecto, eu acho, nós temos vindo a preocupar muito com a questão do desenvolvimento e eu creio que todos temos razão de nos preocupar com essa questão. E aqui em São Tomé, o problema da pobreza é um problema que preocupa-nos a nós todos. Já em 2000, eu creio, investiu-se meios, investiu-se esforços humanos, realizou-se um grande estudo sobre a estratégia de redução da pobreza. E o que é importante, efetivamente, é que avancemos também para além do caminho, de encontrarmos um caminho para a estabilidade, criarmos um quadro
e nos permita estar na estabilidade, encontrarmos também os grandes consensos que nos laçem pela via do desenvolvimento e do combate à pobreza. Se esses dois pressupostos conseguirmos vencer os desafios desses dois pressupostos, eu acho que o problema da exclusão que levanta o Dr. Olinto Dai estaria também perfeitamente resolvido. Eu queria colocar apenas uma questão. Alguém referiu cá, foi o pastor Marcos Dias, a questão das pessoas num país onde, reconhecidamente, há uma forte personalização da política, da vida social, etc. A questão do sistema eleitoral, que foi referido ontem pelo Presidente da República em Cauê, votar-se sem se saber quem vai ser o Primeiro-Ministro, votar-se na lista de um partido político num determinado círculo eleitoral e esse círculo ser representado por alguém que nem sequer tem afinidades com o local, votar-se nas autárquicas e não se saber quem será o Presidente da Câmara. Essa questão tem alguma importância? Eu regressarei aos que já responderam, porque deste lado ainda temos que falar da questão à qual ainda não responderam. Nelson Carvalho, por favor, eu peço que seja breve. Sim, eu ia tocar neste assunto, mas depois não me deixou concluir. Realmente, como sabe, a única figura que é publicitária em São Tomé e Príncipe é o Presidente da República. As outras figuras apenas aparecem na lista dos partidos políticos e o povo vota sem saber de facto quem é quem. A personalidade da pessoa, o conhecimento que tem dela. Isto é um dos aspectos. E há outro aspecto também. Primeiro é que quando aparece nas listas dos partidos políticos e depois quando são eleitos, por vezes são pessoas que, digamos, nem está preparado para ocupar determinados cargos. E o que acontece? Depois de estar naquele cargo, estamos perdidos. Agora, eu acho que, retomando um pouco atrás aquilo que disse o Oscar Bahia, e disse que existe mancha na nossa Constituição, se é que ela existe, nós preocupamos mais com uma lei eleitoral. Fizeram uma lei eleitoral tão depressa e aprovou-se tão depressa, e se existe a mancha na Constituição, ela ficou para trás. Baseado nisto, eu aproveito essa oportunidade de fazer uma pergunta. Seria a favor de uma revisão do sistema eleitoral? Sim, sim. Eu aproveitava já para fazer uma pergunta ao Dr. Amaro Couto, que era para fazer na altura, mas depois passou. As recomendações do diálogo poderá ser submetida à legislativa antes das eleições. Isto não vai obrigar ou adiar as eleições que se avizinham? Doutor Amaro Couto, pode responder à questão, por favor. Eu já disse, repito, eu não posso antecipar os trabalhos do diálogo. Mas quando eu disse antes ou depois, pode-se legislar, porque antes das eleições nós teremos a Assembleia Legislativa com sua plena competência legislativa. Depois das eleições legislativas, teremos a Assembleia Nacional também com as suas plenas competências legislativas. Portanto, uma lei faz-se, uma lei altera-se. Nós estamos sempre no âmbito. Mas eu só queria terminar com eu tenho que lhe dar muito pouco tempo. Mas é uma questão rápida. Deste lado ainda não se respondeu a questão das questões que levaria ao diálogo nacional. Não sei se perceberam que na minha intervenção atrás eu disse que a relação entre as pessoas de São Tomé e Príncipe são falsas, existe muita desconfiança. E se nós tivermos que ver realmente o diálogo nacional, que até agora nós não conseguimos chegar a dizer qual é o objeto concreto. E caso se realmente isto for submetido se for submetido à legislativa e elas forem aprovadas, poderá adiar as eleições. E se as decisões delas forem vinculativas, muitas decisões poderão ser tomadas aqui. Quer dizer que as eleições podem ir até 2016, 2020, podemos até para questões presidenciais. Quer dizer, isso já foi, está a especular, tem toda a liberdade para especular, mas eu acho que está a especular. Só um parênteses em relação à pergunta que fez da lei eleitoral, eleição do sistema eleitoral, mas eu queria pedir que colocasse. Só para dizer que em 2006 o movimento Novo Rumo inaugurou isso. Nós inauguramos. Fomos na Praça da Independência, colocamos a fotografia de todos que deviam ser deputados. Sim, mas não é uma prática no país. Sim, tanto. Não é uma prática no país. Não é uma prática. Já me tinha perguntado assim, que questões colocaria, Pastor Marcos Dias, que questões colocaria sobre a mesa, se não deixaria de colocar sobre a mesa se estivesse
no diálogo nacional? Questões que consideraria prioritárias de discutir? Primeiramente, ver o homem santonense, partirmos para uma profunda consciencialização e depois, tendo esses argumentos, esses elementos, então tudo será possível. Porque nós estamos a buscar primeiro as coisas que não têm sustentabilidade. O material, né? Quem fala de material, fala de banho, fala de muitas coisas, que estamos cada vez mais a criar, de maneira que essas coisas mesmas estão a dificultar o bom rumo que nós devíamos tomar para avançarmos. Por isso, a consciência. Como é que colocaria a questão da consciência em debate? Bem, em que termos? Em termos de ver a nossa precariedade, ver o tempo que nós temos. O tema é sobre esse tema. Quando refere a não livrai-vos da ira, livrai-vos não, a questão da consciência humana, ser humano, está lá da parte não, mas o que eu lhe pergunto é, no diálogo, como é que isso seria concretizável, como é que isso seria materializável, de que forma se poderia tentar materializar esse apelo à virtude? Esse apelo à virtude é cada homem ver a situação, o tempo que já passamos, ver e o tempo que resta. Ontem eu tinha 20 anos, hoje talvez já tenho 50 para 60, já tenho problemas. E tenho já filhos que talvez nem tenham condições de também formar essa família. Já é um motivo de ter consciência. E é um motivo de parar nas minhas querelas, nas minhas pretensões e dar as mãos e ver como é que nós podemos juntos ultrapassar. O que diferencia-nos dos animais e de máquinas é precisamente o diálogo, a comunicação. Agora, se nós não tivermos isso, não teremos como. E eu sempre cito o texto bíblico, Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio também para irar. Continuo. 2 Coríntios 14, 20. Sede meninos na malícia e adultos no entendimento. É bíblico isso. Portanto, eu penso que com esses textos, aliás, estou aqui mesmo para isso, para dar os textos bíblicos, porque de outra forma estou a ver que nós só vamos para o nosso material, vamos para o nosso egocentrismo e aquilo que é Santo Meio Príncipe e aquilo que é o futuro das nossas crianças, o nosso país, do qual amamos, lutamos e dizemos tudo isso, mas não estamos a fazer muito por ele. Muito obrigada, doutora Ana Maria Torres. O que é que colocaria sobre a mesa? Como já foi dito aqui, voltaria a reforçar o problema da reforma da justiça. Também ter em conta que para o desenvolvimento do país temos que ter sempre à frente o problema da saúde, da educação e da cultura. Pensar bem nos nossos jovens, nas nossas crianças, em dar uma vida digna aos nossos idosos. Hoje são eles, amanhã seremos nós e precisamos de criar condições para que as pessoas da idade avançada tenham uma vida digna. Segurança social, saúde e educação. E termos sempre, durante o fórum, em conta que o sucesso desse fórum contribuirá para o desenvolvimento harmonioso do país, desde que se aplique as recomendações que saiam de lá, mesmo que não sejam vinculativas, mas uma pessoa, um governante, desde que tenha em conta, tenha sobre a mesa as recomendações saídas do fórum, poderá aplicá-las durante a sua governação, em parte delas. Oscar Bahia. Eu acho que dois aspectos fundamentalmente. Parece que foi em sintonia com o Dr. Olinto Dai, a questão da coesão nacional social, a unidade, porque queremos ou não somos obrigados a entender-nos, por mais conclusões que possamos chegar para o nosso desenvolvimento, se não houver realmente o entendimento entre nós, cada um puxando para o seu lado, nós não vamos a lado nenhum. Esse aspecto
acho que nós temos que encontrar mecanismos de nos entendermos, porque somos obrigados a entendermos sob pena de nós adiarmos, portanto, o desenvolvimento desta nação. Há um outro aspecto, portanto, relativamente à justiça, mas uma justiça social na perspectiva da dignificação humana. Precisa haver justiça, e isso viria a responder um pouco à preocupação do Kilazi, porque sem a justiça nós não encontramos desenvolvimento, os jovens vão continuar sem emprego, porque havendo a justiça, todo o sentido da palavra, que possa, portanto, convencer quer nacionais como estrangeiros, poderem investir em São Tomé e Príncipe para criar riqueza. Não se consegue dar emprego a ninguém se não se criar a riqueza. E para criarmos a riqueza é preciso haver a justiça. E para haver a justiça, enfim, eu alinho-me também, subscrevo na íntegra, há que se fazer alguma coisa em relação à justiça. Meus senhores, chegamos ao fim. Agradeço a vossa presença esta noite no programa Cartas na Mesa. Na próxima terça-feira, neste espaço, estarão os representantes dos partidos políticos. Vamos continuar a discutir o diálogo nacional. No domingo haverá a reposição desta edição. Continuação de boa noite. Até à próxima.